Louvado seja o nosso bom Deus por mais este privilégio de estarmos juntos nessa linda manhã de domingo para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, aproveite ao máximo esses momentos de louvor, de aprendizado e que juntos possamos crescer espiritualmente e que você possa sempre colocar a sua vida no altar do Senhor. Eu gostaria de orar nesse início de culto e logo após a minha oração, eu gostaria de convidá-lo também a louvar ao Senhor através da equipe de louvor da Igreja Batista da Esplanada. Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo presente de viver, muito obrigado pela saúde, pela família. Peço uma bênção muito especial para todos que estão nos assistindo através das redes sociais, através do YouTube, através do Facebook, que o Senhor possa estar visitando cada família, suprindo as suas necessidades, visitando os cônjuges, os filhos, abençoando, dando sabedoria para que possamos viver em harmonia neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Abençoe, ó Deus, todos os líderes religiosos, abençoe os governantes, abençoe, ó Deus, para que esta pandemia possa ser abreviada, para que logo logo nós tenhamos este quadro totalmente solucionado e que voltemos à nossa vida normal. Abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros, abençoe os hospitais, abençoe a estrutura, ó Deus, para que as pessoas possam ser bem cuidadas. Abençoe a nossa cidade de Governador Valadares, abençoe o estado de Minas, o Brasil e o mundo. Nós nos curvamos diante do Senhor, porque sabemos, temos a convicção de que o Senhor é governador, o Senhor é rei, é soberano. Nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Fala aos nossos corações nesta manhã, através da escola bíblica dominical. Abençoe os louvores, tudo que acontecer aqui nesse tempo, possa ser única e exclusivamente para honrar e glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir agora a nossa equipe de louvor da Igreja Batista da Esplanada. Adore a Deus aí, onde você estiver, glorifique a Deus com a sua voz, com o seu corpo, com tudo que você tem. Te louvarei, pois sou vencedor.
Nós vamos refletir nesta manhã sobre mais uma lição da nossa EBD, que tem o título A Família e a Urgência do Equilíbrio, cuidando do corpo, da alma e do espírito. E o texto básico é a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que texto maravilhoso para os nossos corações. Deus nos criou de uma maneira extraordinária. Eu e você somos morada de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu e você somos o tabernáculo para que Deus possa habitar. E como é importante possamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: então Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus criou o homem, dando-lhe forma, dando-lhe um corpo, e em seguida soprou suas narinas e lhe deu o fôlego da vida. Que coisa extraordinária! O nosso corpo é a casa terrestre deste ser criado de forma maravilhosa, à imagem e à semelhança de Deus. A alma é então essa parte imaterial que dá vida de si mesmo, inteligência, vontade, o intelecto, a personalidade. E a alma pode então ser considerada a sede das emoções, trazendo sensações emotivas, o prazer, a alegria, a tristeza. E o espírito foi dado ao primeiro ser humano, tornando-se a imagem e a semelhança de Deus. E assim nós nos identificamos com este Pai maravilhoso. Como é bom saber que eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. Já pensou nisso? Já pensou nesse privilégio? Nessa bênção extraordinária? Você é um embaixador do Rei aqui na terra. Você é um representante de Deus aqui na terra. Você foi criado de uma maneira extraordinária para glorificar a Deus, para ser livre, para viver recebendo de Deus todas as bênçãos celestiais. E a pergunta que eu faço é essa: você tem tomado posse dessas bênçãos? Você tem buscado dar a Deus a oportunidade de abençoar a sua vida, de abrir as portas e as janelas dos céus e derramar sobre a sua vida bênçãos incontáveis? Pense nisso. Pense na bênção, no privilégio que Deus nos deu e essa identificação que eu e você temos com o Pai. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos criou para que a gente possa viver em perfeito equilíbrio, corpo, alma e espírito. O relacionamento com Deus é a chave perfeita para o equilíbrio do ser humano. O equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, o equilíbrio social, o equilíbrio intelectual. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é exatamente essa: você tem experimentado viver este equilíbrio? Você tem vivido uma vida emocionalmente equilibrada? Você tem cuidado do seu corpo fisicamente, emocionalmente, intelectualmente? Não se esqueça,
O nosso corpo é morada de Deus, é o tabernáculo de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que você tem feito com o seu corpo? Como você tem usado o seu corpo? Para o seu deleite pessoal? Para os seus prazeres pessoais? Ou você tem usado o seu corpo para a glória de Deus? Pense nisso e vai fazer toda a diferença na sua vida. Um primeiro ponto que o autor destaca da nossa lição é o equilíbrio espiritual. A motivação daquele que está em estado de descontrole é representada pelas expressões: faço o que eu quero, porque eu desejo o que eu desejo, ou eu mereço isso, ou eu falo o que quiser na hora que eu quiser. Certamente, as emoções exercem forte influência sobre o indivíduo, sobre as suas decisões, mas é através do equilíbrio espiritual que este ser pode manter-se de pé diante de Deus. É através do equilíbrio espiritual que eu e você podemos enfrentar situações adversas. É através do equilíbrio emocional, físico, espiritual, psíquico, que eu e você vamos ter maior capacidade para enfrentar os desafios que vêm sobre nós a cada instante da nossa vida. 1 Coríntios 10, versículo 12, diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu vou repetir. Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, ele diz: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Esse é um desafio. A grande urgência nesse equilíbrio, nessa estabilidade espiritual, cristã, física, emocional. Busque esse equilíbrio. Busque esse equilíbrio através da leitura da palavra de Deus. Cresça espiritualmente. Busque esse equilíbrio cuidando do seu corpo, sendo mordomo do seu corpo. Busque esse equilíbrio cuidando da sua psique, do seu psicológico. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, afirma que Deus deu, através do Espírito Santo, um espírito de equilíbrio. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Aquele que vive debaixo da direção do Espírito Santo encontra moderação, encontra temperança, encontra virtudes, para que possa dominar os seus desejos, as suas vontades desenfreadas. É por isso que o apóstolo Paulo exorta sobre esse equilíbrio, que é tão necessário. E a família hoje sente drasticamente os efeitos negativos do desequilíbrio. Como estamos testemunhando cônjuges brigando, casais que não se entendem mais. Como temos testemunhado filhos que já não estão convivendo bem com os pais, com os irmãos. Há um desequilíbrio que está crescendo no meio de uma sociedade fraca, que está se esquecendo de Deus. E o desafio que eu faço para você nesta manhã: olhe para o céu, olhe para o autor e consumador da nossa fé, e procure conhecimento através da palavra de Deus, que é o nosso manual, para que a gente possa conduzir a nossa vida com sabedoria. O domínio próprio é o fruto do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo destaca em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Que coisa extraordinária buscar viver isso. Falar palavras que não ofendam as pessoas, procurar controlar as nossas emoções, os nossos impulsos. E a Bíblia diz que contra estas coisas não há lei. O alvo de Deus para com seus filhos é o equilíbrio, e é o equilíbrio em todas as dimensões da vida. O alvo de Deus para mim e para você é que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus.
É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você tem buscado uma relação com o Pai Celestial, Criador dos céus e da terra? Você tem colocado a sua vida no altar do Senhor, obedecendo ao Senhor, cumprindo os seus mandamentos? Você tem buscado equilíbrio, moderação, vivendo uma vida de amor, de longanimidade, de mansidão, de paz, de domínio próprio? O apóstolo Paulo destaca: contra estas coisas não há lei. Em Provérbios capítulo 10, 19, ele diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a sua língua é sábio. Isso significa domínio próprio. A vontade de Deus para mim e para você é a santificação. A vontade de Deus para mim e para você é o domínio próprio. A vontade de Deus para mim e para você é o controle das nossas palavras. É por isso que Salomão destaca com muita propriedade em Provérbios 10, 19: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a sua língua é sábio. Busque controlar as suas palavras. Não fale aquilo sem pensar. Não ofenda as pessoas deliberadamente. Evite emitir palavras que possam diminuir alguém. Use a sua voz, a sua boca, os seus dons. Use a sua vida para glorificar a Deus e para abençoar todos aqueles que estiverem ao seu derredor, a começar na sua casa, na sua família, com aquelas pessoas que você mais ama, no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver. Glorifique a Deus com a sua vida. Seja um farol para iluminar onde quer que você esteja. Em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz assim: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. E em Provérbios 23, 20 e 21 diz: escute, meu filho, seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com beberrões, não se junte com comilões, porque os beberrões e os comilões acabam em pobreza. Os bebelões e os comilões acabam em sonolência e levará a vestir trapos. Em tempo de relativismo, em tempo de desequilíbrio espiritual, em tempo de ausência de Deus no coração das pessoas, é necessário um alerta para que possamos dar meia volta, olhar para a nossa vida, fazer uma análise se realmente estamos tendo sintonia com Deus e olhar depressa para o céu, porque é do céu que vem todas as bênçãos celestiais. E a pergunta que eu faço é essa: você tem se relacionado com Deus de uma maneira que possa alegrar o coração de Deus? Você tem separado tempo para adorar a Deus, individualmente, como família? Você tem dado valor às coisas de Deus? Ou você está pensando apenas nas coisas terrenas? Esse é o desafio. Olhe para Deus, olhe para aquele que te criou, que te ama, que quer ver você feliz. O segundo ponto do autor da nossa lição é o equilíbrio físico. O corpo também foi muito afetado pelas consequências do pecado. Por isso mesmo, Paulo o coloca numa dimensão de cuidado. Devemos ter cuidado com o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, 20 e 3, 16, diz assim: porque vocês foram comprados por um bom preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é morada de Deus. O nosso corpo é o tabernáculo de Deus.
Deus tem sentido a vontade habitando no seu corpo? Você tem cuidado do seu corpo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, a ponto de Deus ter prazer de morar com você? Essas são perguntas de reflexão, para que você possa analisar se isso tem sido uma realidade na sua vida. E hoje é tempo de mudança. Cuide melhor do seu corpo fisicamente, cuide melhor do seu corpo espiritualmente, cuide melhor do seu corpo psicologicamente. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e em honra. Especialistas afirmam que é possível prevenir as doenças de coração, reduzindo os fatores de risco, reduzindo a obesidade, o diabetes, o estresse, a hipertensão, os níveis altos de colesterol. Cuidar do corpo é uma questão de bom senso, de zelo, no entanto, sem radicalismos, entre o culto ao corpo ou o desleixo. Quando Cristo voltar, esse corpo será transformado, e eu e você receberemos uma herança que está guardada nos céus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: para uma herança que não pode ser destruída, para uma herança que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. O cuidado excessivo com o corpo faz com que muitas vezes negligenciemos o espírito. É por isso que Paulo exortou a buscar esse equilíbrio tão importante para as nossas vidas. E em 1 Timóteo 4,8 diz: pois o exercício físico tem valor, mas o amor, a piedade tem valor de tudo, porque tem a promessa de vida, e é o que há de vir. O amor vai perdurar para sempre. Certamente, cuidar do corpo e da aparência é zelo, mas a advertência quanto à auto-idolatria e a mega exposição nos dias atuais pode ultrapassar o bom senso. Não se pode deixar governar pelos padrões que o mundo nos apresenta. Por isso, é necessário retomar esse equilíbrio através de um resgate do ensino da palavra de Deus e oferecer ao corpo, o corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, conforme destaca o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O corpo é o templo do Espírito Santo, e é importante mantê-lo em perfeita ordem, e o desequilíbrio das emoções, dos desejos, das necessidades, podem alterar tudo isso e causar consequências drásticas para a nossa vida. O que você tem feito para manter o seu corpo em equilíbrio? Fisicamente, você tem cuidado do seu corpo? Você tem feito exercícios? Você tem buscado ter um corpo sadio? Você tem ido ao médico? Você tem feito os exames para saber quais são as taxas que você tem? Isso é muito importante e necessário para a sua saúde. Você precisa cuidar do seu espírito. Você precisa de buscar a Deus para que você possa ter um equilíbrio espiritual na sua vida. Você precisa ter conhecimento dos mandamentos do Senhor para a sua vida, e você precisa crescer espiritualmente. Um outro destaque da nossa lição é o equilíbrio emocional. Precisamos crescer juntos, precisamos crescer em família, precisamos desenvolver essa arte de viver em harmonia debaixo da proteção deste Pai celestial. E esta unidade, esse crescimento juntos produz interação, produz integração, produz coesão e uma luta por um mesmo ideal. Todos os reflexos têm sentimentos, e o que sentimos é refletido nas pessoas que nós amamos. Os sentimentos de baixa autoestima surgem no ambiente familiar, através do sentimento de culpa, através de recordações negativas e tristes, falta de perdão, falta de oportunidade profissional, problemas econômicos, problemas emocionais, problemas de saúde, através de comparações impróprias,
Devemos estar atentos quanto a tudo isso, para que a nossa vida seja uma vida saudável, para que possamos alegrar o coração de Deus, para que possamos viver felizes aqui na terra hoje. Deus nos dá essa bênção e essa oportunidade. Não perca tempo, viva com Deus, sirva a Deus, valorize as coisas celestiais, aprender a controlar as emoções, aprender a controlar os sentimentos, viver uma vida de moderação é algo a ser trabalhado diariamente, principalmente no que se trata de emoções negativas. Somente com a presença de Deus nós vamos vencer o estresse, a pressão, a agonia, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de angústia, nesse tempo de medo, nesse tempo de descontrole, nesse tempo de depressão, de ansiedade. Busque a Deus. Se você não colocar Deus na sua vida, você vai perder muito. Você vai perder o mais importante, que é o equilíbrio espiritual e emocional para o seu crescimento. Conversando abertamente sobre problemas, com respeito a saber ouvir, falar com amor, para edificar as pessoas, ser honesto nas suas colocações, buscar a hora mais adequada, para que você possa abençoar aqueles que estão com você, a começar da sua casa, buscar tempo orando com Deus, tomando medidas certas de ajustes, aceitando uns aos outros, permitindo a atuação de Deus na sua vida. Importa que todos saibam que Deus tem um cuidado especial para conosco. Deus ama você, Deus quer abençoar você, Deus quer sarar a sua terra, Deus quer libertar a sua vida de qualquer amarra, de qualquer transgressão, de qualquer pecado. Nunca se esqueça disso. Deus, Ele quer moldar você, Ele quer curar sua dor, Ele quer curar sua depressão, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer fazer morada no seu corpo. Permita que isso aconteça, deixe Deus agir na sua vida. Não perca essa oportunidade extraordinária de deixar Deus transformar a sua vida e fazer com que você tenha de fato um sentido de viver feliz aqui na terra. Jesus Cristo garante descanso, Jesus Cristo garante paz, Jesus Cristo garante liberdade, Jesus Cristo garante equilíbrio emocional. Ele garante, Ele promete carregar as nossas cargas, a nossa opressão, o nosso medo. E lá em Mateus 11:28 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos darei descanso. São palavras de Jesus. Venham a mim e eu vou cuidar de vocês. Venham a mim e eu trarei descanso para vocês. Venham a mim e eu vou ajudar vocês a carregar as suas cargas. Eu vou aliviar sua dor, eu vou sarar sua ferida, eu vou restabelecer você, eu vou trazer equilíbrio emocional para você, eu vou trazer equilíbrio físico para você, eu vou estar presente na sua vida diariamente. Então, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida completamente. Que coisa maravilhosa saber disso, que Deus nos ama, que Ele tem um cuidado todo especial para conosco. Enfrentamos diariamente desafios, e essa luta tem promovido muitos desajustes. Enfrentamos diariamente desafios, e esses desafios têm muitas vezes nos adoecido fisicamente. Quantas pessoas eu tenho visto doentes, debilitadas fisicamente, emocionalmente, e a gente percebe que é exatamente pela falta da presença e da manifestação do amor de Deus nas suas vidas. O que você tem feito para que a manifestação do amor de Deus se torne uma realidade na sua vida? Você tem separado tempo para Deus? Você tem olhado para o céu? Ou você tem pensado apenas em você mesmo, no seu deleite pessoal, nos seus prazeres pessoais, nos seus interesses pessoais? Ou você tem parado para olhar para o céu e parado para olhar em volta de você e ver que
tem pessoas que estão sofrendo muito mais que você, e você pode tirar o centro de você mesmo e usar a sua vida para ser bênção aqui na terra. Deus dá vida, Deus dá bênção, Deus dá oportunidades. E finalmente, nas considerações finais, a gente sabe que a família carece urgentemente de equilíbrio, e o que tem trazido desequilíbrio para as famílias é exatamente o afastamento de Deus. O desequilíbrio é exatamente a falta de Deus na vida das pessoas. E quero desafiar você, para que você possa olhar para Deus, amar a Deus, separar tempo para Deus, buscar esse equilíbrio de espírito, de alma, de corpo, entender que somos criados de uma maneira maravilhosa, extraordinária, e que eu e você somos a imagem e a semelhança de Cristo. Cristo é esse grande reconciliador, e é necessário retornar para Cristo, é necessário renovar um compromisso de pureza, é necessário renovar um compromisso de fidelidade, é necessário abandonar os nossos pecados e entender que Jesus é a fonte da alegria. Nunca se esqueça disso. Jesus é a fonte da alegria, Jesus é a fonte do equilíbrio, Jesus é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o alimento sólido e verdadeiro. Ele vai trazer renovo espiritual para as nossas vidas, Ele vai nos capacitar a enfrentar qualquer tipo de pandemia, Ele vai nos ajudar a enfrentar as adversidades da nossa vida. Se você tem enfrentado um problema de família, um problema de trabalho, um desemprego, relacionamento, olhe para Deus, olhe para o Senhor, e eu tenho fé e a convicção de que Ele vai trazer a vitória para você. Nunca se esqueça dessa realidade. O ponto de partida é olhar para Deus, que é o Criador e sustentador do universo. Somente Deus pode nos dar vida. Então, o desafio é arrepender-nos dos nossos pecados, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e viver uma vida debaixo da orientação, viver uma vida debaixo dos mandamentos do Senhor, de obediência, de renúncia e de serviço. Mais uma vez, chegamos ao final de uma lição da nossa EBD. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família. Quero convidar você para que sintonize mais uma vez hoje às 19 horas no canal de YouTube, nas redes sociais, Igreja Batista da Esplanada. Sangue derramado, graça revelada.
teu grande amor sobre nós. Nós te louvamos e agradecemos, Pai. Sangue derramado, graça revelada. Somente em Cristo Jesus. Em Cristo, Filho de Deus, sou o teu desejo, és o meu amado. Aleluia. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor, sou curado, transformado. Creia em nome de Jesus.